É a mesma coisa. Você vai ser professor, se faz um concurso, você vai estudar para aquilo. Você vai qualquer uma outra profissão, você vai estudar para aquilo. Ao menos as atribuições e os direitos de garantia, de proteção, eu acho que todos vocês devem saber. Claro que, na prática, você vai recorrer ao Estatuto para fazer o devido encaminhamento fundamentado, porque nós, enquanto conselheiros, você tem que orientar e encaminhar. É essa a nossa função. Enquanto eu pediria que a senhora fizesse a pergunta. Tá, então, eu queria pedir para você, como você foi sincero, você não leu o Estatuto? Não, eu não disse que eu não li, Dilmar Rodrigues, eu não disse que eu não li o Estatuto, Janete. Eu disse para você que eu não tenho o Estatuto, ele decorado. E acredito que nem você possa ter, de repente, aqui, eu volto a repetir, colegas que já foram conselheiros, por terem vivido todas essas situações, eles já decoraram os pontos principais das ações. E quando você diz que tem que realmente saber, você está completamente correta. Não que não tenha estudado, mas efetivamente pegar no Estatuto e saber o que diz o artigo na sua totalidade, não sei mesmo. E quando a situação acontecer, logicamente que eu vou me amparar, tá? Vou me amparar, qual a melhor atitude, o que deve ser feito, eu sei qual é a minha postura, como falou aqui a colega, qual é a postura de um conselheiro. Para chegarmos até aqui, nós passamos por uma triagem, uma ficha corrida, ou seja, somos todos capazes. E a partir disso, das situações que vão se apresentar, é como você mesmo disse lá no seu início, não sabíamos, fomos aprendendo e as situações vão nos levar a nos aconselhar, a buscar estatuto, que vai ser a nossa Bíblia, para que nós possamos sim tomar a melhor atitude. Não é negligência, por favor, não é negligência e desdém com o estatuto. É dizer e ser sinceramente que na pergunta que me foi feita naquele artigo, não tinha informação. Mas se o fato acontecesse, se eu não tivesse a resposta, logicamente, aonde que eu vou me socorrer? Quando estou em atribulações, quando estou com problemas em casa e eu sou uma pessoa muito cristã, aonde é que eu vou buscar a minha orientação? É na minha Bíblia, e assim eu vou fazer com o estatuto, com certeza, buscar esta informação. E acredito que todos aqui vão fazer a mesma coisa. Não tem na ponta da língua, mas vão tomar atitude com base na lei e no estatuto também. Muito obrigado. Obrigado, Janete. Muito bem. Passamos então a palavra ao nosso vice-prefeito. Então, eu não vou direcionar a pergunta, daí fica livre para quem quiser responder. Mas eu vou colocar uma situação assim prática, só para ajudar aí no debate. Imaginemos uma situação da seguinte forma. De repente eu observo na minha vizinhança um menor que chega no sábado, 3 horas da madrugada, alcoolizado, e aí faz o maior do tendel e tem uma avó, ele começa a bater na avó, bate no irmão e faz a maior da confusão. O Conselho Tutelar tem o papel de polícia ou não? Eu ligo para socorro para alguém do conselho ou direto para a polícia? E a polícia vai fazer o quê? Ela chega lá, ela tem poder para prender e atuar numa situação dessa? Como é que fica numa situação dessa de urgência? Como é que você, conselheiro, vai se comportar diante de um fogo cruzado desse? Era essa a colocação e fica aberta aí para resposta. No caso, se a denúncia for feita, a polícia vai intervir na situação e ela mesmo vai estar fazendo a denúncia ao próprio Conselho Tutelar para que seja feita para que o Conselho faça o seu trabalho. Mas também existe um número nacional que a população pode estar utilizando para fazer denúncias de casos de violência, que é o Disque 100. Então, você pode usar esse número, fazer a denúncia, você não precisa se identificar, pode estar usando, só pode estar fazendo a denúncia, colocando a situação, colocando o endereço, tudo, e o próprio Disque 100 depois faz esse encaminhamento para o Conselho Tutelar tomar as providências que serão necessárias. Meu nome é Ivo Piovesan. Eu entendo que quando se trata de agressão, deve acionar a Polícia Militar, tá? A Polícia Militar é que tem que intervir nessa situação.
O que o conselheiro tutelar pode fazer posteriormente é notificar esse adolescente, os pais, para que eles compareçam ao conselho tutelar, e você vai procurar saber da onde que ele está ingerindo bebida alcoólica, e você, digamos assim, sabendo da onde que está vindo a bebida alcoólica, se for do comércio, também notificar, digamos, o comércio, vai tentar orientar o responsável desse estabelecimento comercial, mas também uma das atribuições do Conselho Tutelar é noticiar o fato ao Ministério Público através... Muitos traficantes não são presos, o que vão presos são as crianças, os adolescentes que vão presos. Então, se a gente acabar com isso, eu penso assim, claro que é que nem a colega falou, que é coisa que veremos, né? Não está para mim decidir, nem para um de nós acabar decidindo se isso vai acontecer ou não. Mas se a gente cortar, a gente começar assim, não vai cortar os grandes, com certeza vai cortar. É que nem ela falou aqui, então, aí eles vão deixar de pegar os de 16, vão pegar os de 14. Mas já existe isso. Tem criança de 12, que eu conheço, que trafica. Então, o meu pensamento é esse. Não é, que nem diz, não... Tempo esgotado, candidata. O candidato Breno tinha solicitado primeiro aqui, na sequência, a Giane, então. Bom, eu sou o Breno Bischoff. E essa questão da redução da maioridade penal é um assunto bastante polêmico, porque cada um acha uma coisa e outro quer achar outra. Mas eu, no meu ver, eu sou contra, porque nós já responsabilizamos os adolescentes por atos infracionais. Um adolescente que comete um ato infracional, ele já tem suas medidas socioeducativas, inclusive, em última instância, ir para uma casa de recolhimento, assim, por exemplo, como é o CASEP que tem hoje aqui. E eu acredito que a questão não é punir, e sim ressocializar. E, nesse caso, é muito melhor, a pessoa consegue se recuperar melhor numa casa dessas do que numa cadeia, por causa que a cadeia, ela, como todo mundo sabe, caso de reincidência de criminal no Brasil, ele é aproximadamente 70%. As cadeias e os presídios são verdadeiras escolas do crime. Então... o sistema penitenciário também já está bastante defasado, né? Tem 500 mil presidiários no Brasil hoje, que Tempo esgotado, candidato. Tá, jóia. Meu nome é Jeane. Como diz o Breno, a questão é polêmica e bem abrangente. Então, como ele disse, que eu acho muito pertinente, é a questão da ressocialização. Então, como você diz, a criança está lá, vai usar aquele, ou menor, ou maior, não importa. Mas ele está na rua por quê? Porque não está na escola. E não é, como você diz, o pai ou a mãe nem sempre são culpados. Realmente, é sociedade, é política pública. Então, eu acho que se a criança tiver embasamento familiar, tiver na escola, tiver educação, projetos sociais que mantenham aquela criança ocupada, lógico que vai diminuir o crime e muito. E não vai haver os 70% de reincidência e nem criança aprendendo a ser bandido. Né? Então, eu acredito que realmente é polêmico, sim, mas acho que realmente, como um todo... a educação é primordial. Passamos, então, à próxima pergunta. Bom, meu nome é Daniel, tenho 17 anos. Eu escutando aqui vocês falando, eu vi que a maioria aqui só falava o que está no papel, leis, o que deve ser feito segundo ECA, segundo não sei o quê. E, assim, eu não vi ninguém falando da parte humana de ser conselheiro tutelar. E eu queria saber realmente por que vocês querem ser conselheiros tutelares. Eu queria saber do fundo de vocês, quero que vocês sejam sinceros, quem me responda, por favor, se é por política, se quer seguir uma carreira política, se é só porque quer ter um emprego, ou se realmente é porque vocês querem o bem das crianças na nossa cidade. Porque realmente eu não vi ninguém aqui falar que eu quero ser conselheiro porque eu quero o bem de uma criança. Não vi ninguém aqui falar, eu só vi assim, eu vou fazer o que diz o ECA, eu vou fazer o que diz o estatuto de alguma coisa. Eu quero que vocês me digam realmente por que vocês querem ser e se realmente é pelo bem das crianças. Eu quero que vocês me digam e sejam sinceros. Por favor, alguém me responda. Eu posso responder? 3 lá, né? Naquela ponta, que uma faça... Quem foi a primeira das 3 lá? A Laís, então vai ter 2 minutos, e a Franciele e a Aline terão 1 minuto cada uma. Muito bem falado a pergunta, porque por que ser conselheiro tutelar? Senão por zelar o direito da criança e do adolescente. Senão
por zelar e manter as crianças assim, num ambiente adequado, onde os pais têm situações, porque eu faço serviço voluntário, tem situações em que a gente encontra crianças em situação assim bem desumana mesmo. Situações que a gente não queria que uma criança tivesse naquela situação. Eu quero ser conselheira porque eu faço serviço voluntário desde os meus 13 anos. Eu comecei na Pastoral da Criança. Então, eu quero ser conselheira para zelar por essas crianças. Não vamos pegar o mundo inteiro, mas o pouquinho que a gente conseguir transmitir, levar assim, ajudar a criança, falar com os pais, porque a família é muito fundamental. A família, aonde se inicia tudo, aonde aprende a falar, onde aprende a caminhar. Então, a criança vai pegar. E é do Conselho Tutelar mesmo, é do Conselho Tutelar fazer isso, aconselhar os pais e ajudar os pais assim, a falar, a incentivar, a mostrar para a criança que ela pode mostrar para a criança que ela pode ser uma criança humilde e pode chegar mais tarde e ser um doutor. Então, é esse meu objetivo. Eu não vou pegar o mundo inteiro nas costas, não vou pegar todas as crianças do mundo, mas as de curitibanos que eu puder ajudar, aconselhar a família, eu vou fazer o melhor. Quando eu resolvi me candidatar, eu pensei bastante por eu ter um filho. Eu já trabalhei um tempo na PAI, que eu trabalhava com crianças. Trabalho há 2 anos na Secretaria de Esportes, também em projetos com criança. E eu vejo que a gente precisa educar as crianças agora para a gente não precisar mais tarde castigar os adultos. Então, no mundo que a gente está hoje, a gente precisa proteger as crianças de todo o mal que cerca. E não é pouco esse mal que cerca. Então, como conselheira tutelar, eu quero sim zelar pelos direitos dessas crianças, inclusive do meu filho, para que a gente tenha um mundo e um futuro melhor para eles. Por isso eu me candidatei. Franciele, desculpa, a Neuci, a candidata Neuci. Meu nome é Neuci e agora ele fez a pergunta certa. Então eu não respondi a primeira porque fiquei até nervosa que eu fui a primeira a ser sorteada aí, né? Pode falar bem perto do microfone, por gentileza. Então eu queria dizer que eu também, né, eu trabalhei o Conselho Tutelar, sempre eu estive perto, eu sempre admirei, né, o Conselho Tutelar. Cansei de levantar noites para receber crianças que eu trabalhei no lar, né? E isso também, cansei de... Né, eu tenho cartinhas, tenho coisas lá das crianças, sabe? Lá que hoje eles têm uns casados, sabe? Que hoje eu passo, encontro na rua, eles vêm me abraçar, né? Hoje já estão de maior, que eu peguei na casa, o Ivo ali sabe, que ele trabalhou no tempo dele, né? E a pergunta foi certa, eu tô mesmo também por carinho, sabe, né? Carinho que eu peguei aos adolescentes, as crianças, por causa até do meu próprio trabalho. Tempo esgotado. Boa noite a todos. Meu nome é Ivan França Moreira. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar os 13 dos 19 que estão aqui. Muito importante. E também quero 5 candidatos que foram eleitos que sejam realmente uns conselheiros. Porque hoje... Eu estou falando, mas tenho certeza que alguns vereadores também, a gente ouve falar, eu procurei um conselheiro, ele mandou ligar para a polícia. Não é que a polícia não seja competente, que até é caso de polícia, mas se o pai do adolescente ligar para a polícia, é uma coisa. E se um conselheiro ligar para a polícia para resolver aquele problema, eu acho que vai ser atendido mais rápido. Então, eu gostaria, né, mais dos 5 que se elegesse, que se estão preparados para se precisar de um plantão, 10 horas da noite, e for chamado, eles vão lá. É isso que eu espero e tenho certeza que a população toda vai esperar. Muito obrigado. E a sua pergunta? A pergunta que eu na verdade, a pergunta que eu quero fazer é se os 5 eleitos
Se precisar, um plantão de emergência, 10 horas, meia-noite, se eles vão atender. Quem não respondeu ainda? Eu vou responder. Por gentileza, a candidata Elizabeth Macedo. Meu nome é Elizabeth Macedo, Bebete, 27. Então, assim, eu só queria falar para você o seguinte: o sistema do Conselho Tutelar, ele tem os plantões. Então, o plantonista, ele vai, a qualquer hora, vai ter que se disponibilizar e ir atrás de resolver o problema do qual ele foi solicitado. Só que, assim, não é atribuição do Conselho Tutelar fazer o papel da polícia. Então, a polícia vai ser chamada, o conselheiro vai lá para proteger a criança e adolescente, se for o caso, né? Mas ele não pode ir na frente da polícia, porque não é essa a função do conselheiro tutelar. Ok? Mas que tem plantão, tem. Se alguém está dizendo que não vão de madrugada, é mentira, porque as pessoas que ficam com o celularzinho lá tocando 24 horas por dia têm que ir a qualquer horário, em qualquer situação, desde que seja atribuição do Conselho Tutelar. Muitas vezes a pessoa vai ligar para o conselho e ele vai dizer: infelizmente, esse caso não é da minha alçada, e vai tentar orientar aonde que a pessoa deve buscar ajuda. Ok? Está respondido? Temos mais duas, passamos à próxima pergunta. Meu nome é Carlos. Assim, aproveitando o gancho que a candidata Elizabeth falou, a questão do plantão, eu queria saber dos candidatos, ou aqueles que vão se manifestar, se o trabalho preventivo não seria um trabalho de se fazer, de os conselheiros frequentarem os estabelecimentos e verem, né, em loco lá, os adolescentes se bebendo, se drogando, e para que essa atitude de prevenção não se torne, ou não melhore e não iniba tal procedimento nesses estabelecimentos. E até providenciar que os donos desses estabelecimentos, quando vendendo bebida a menores, que eles sejam punidos por tal atitude. Seria isso. Quem ainda não respondeu, por 2 minutos. Se não houver um voluntário, a gente vai fazer, daí a gente pede para que indique, tá? Dos que ainda não responderam. Eu gostaria de responder, mas... Eu gostaria que o candidato Ivo, se pudesse, ele pode... O Ivo pode, porque ele só fez uma de 1 minuto. Tá, pode falar. Eu gostaria que ele... O nome é Ivo Piovesan. Eu entendo da seguinte forma, que não seria atribuição do Conselho Tutelar ir de bar em bar para fiscalizar essa situação. Primeiro, que há uma portaria, através do Poder Judiciário, que determina, digamos assim, a frequência e permanência de menores em estabelecimentos comerciais. Então, uma das situações, primeiro, o proprietário do estabelecimento comercial não deveria deixar os adolescentes ou crianças permanecer naquele estabelecimento. Segundo, a lei diz, o estatuto diz, que é proibido venda de bebidas alcoólicas. Então, eu entendo que, denúncias, o Conselho Tutelar, sim, deve comparecer ao local e, como já falei anteriormente, notificar o proprietário do estabelecimento que compareça no Conselho Tutelar. A gente pode explicar e deve explicar o que pode acontecer com ele. Ele vai sofrer as sanções, digamos assim, do Poder Judiciário. Uma das punições talvez seja até o fechamento do estabelecimento, ou ele vai ter que pagar multa, algo nesse sentido. Então, eu entendo que, digamos assim, o Conselho Tutelar não tem esse papel de polícia de ir de porta em porta, de bares em bares, para verificar a situação, se tem ou não adolescente lá naquele estabelecimento. Pegar uma autorização e nesse alvará vai estar constando o que pode e o que não pode acontecer. Então, o responsável é o dono do estabelecimento. Quando existe algum problema com relação a isso, que é acionado a polícia ou o Conselho Tutelar. Com relação à pergunta que eu acho que o Carlos quis
perguntar é se havia alguma forma de se trabalhar numa prevenção nesse sentido. Eu acho que a única prevenção é fazer projetos junto às escolas, aos pais, é informar, é fazer matéria nos jornais, para que isso fique bem claro, para que as crianças saibam que elas não podem ir sozinhas nos lugares, que elas não podem beber e que as pessoas que fornecem bebida, antes de entregar para um adolescente, perguntem se ele realmente tem condições e tem idade para usufruir daquilo que ele está querendo fazer. Então, na verdade, eu acho que o trabalho de prevenção seria de orientação e de divulgação das leis que já existem. Dilmar Rodrigues. Nós percebemos aqui que também há, e se a gente for conversar com a maioria das pessoas, um desconhecimento também do estatuto. Porque certamente as pessoas dizem assim, ó, vou dar a criança para o conselho. O pai não consegue controlar o filho, eu vou te entregar para o conselho. Desvirtua qual é o papel do conselho, indo na mesma linha da pergunta que foi feita pelo colega aqui. Que às vezes está se dando atribuição, não é, Ivo? Que não é do conselho. E daí quando a gente fala que precisamos trabalhar a partir do que diz o estatuto, não é porque nós não somos humanos. A gente se envolve, certamente vai se envolver. Ivo, você não se envolveu várias vezes, não te doeu o coração de situações que aconteceram? Isso te deixou de ser humano só porque você estava trabalhando com o estatuto? Somos humanos sim, claro, mas a gente precisa seguir o que diz. Porque senão nós vamos agir pelo coração muitas vezes, tá? Como disse a colega aqui, não posso resolver todos os problemas do mundo, mas se eu resolver boa parte, me comprometer, ser comprometido com aquilo que eu estou fazendo, certamente eu vou ser um grande conselheiro, com certeza. Muito obrigado. Próxima pergunta. Boa noite. A minha pergunta é, na verdade, assim, hoje em dia fala-se muito em rede dos serviços. Para que os serviços funcionem e atinjam o objetivo, para que eles trabalhem em rede. Conselho tutelar, na verdade, a própria palavra fala, conselheiro, né? Ficaria mais com a parte de atender e encaminhar. Chega no conselho tutelar amanhã um caso de abuso sexual infantil. Para quem vocês encaminham e o que vocês fazem? Bom, Mário, se fala muito em rede, entende? No conselho, como ela falou, entende? O atual conselheiro, se fala muito em rede. No caso específico, violência sexual, a gente encaminha diretamente para o CREAS. Entende? Porque os direitos da criança já foram violados. O que ocorre é que, às vezes, muitas vezes, entende? Nada é atribuição. Entende? Alguns problemas a gente encaminha, não é atribuição. Aí acaba a rede sendo furada ou falhando. Mas, respondendo à pergunta da nossa colega lá, violação sexual, atendemos, damos os encaminhamentos e mandamos para o CREAS para análise psicológica. Eu vejo que a menor idade aprovada, eu tenho conversado com muitas pessoas jovens e dizem, eu tenho 16 anos, mas eu não posso trabalhar. O que eu vou fazer da minha vida? Ou eu faço coisa errada, porque a justiça não me deixa trabalhar, só tenho um menor aprendiz. E eu fui conversar com um deputado e disse para ele sobre menor aprendiz, e ele disse, mas tem o menor aprendiz. Eu disse, mentira, não complementa nem 10% dos jovens. Então, ou ele vai para o crime, ou ele suporta, muitas vezes, ter uma ou duas roupas no corpo para poder estudar, para poder chegar lá. O que vocês acham disso? Bom, o que nessa questão acontece que existe sim o menor aprendiz e a partir de 14 anos o adolescente pode trabalhar como período de experiência. Isso chegando no máximo a um salário mínimo, que é o que acontece, e está disposto para todo mundo, desde que não pare com o estudo, né?
eu acredito que é muito importante nessa idade, até os 18 anos, até a pessoa terminar o ensino médio, que realmente estude. Mas eu vejo também que uma necessidade bem grande também de fazer esses programas de aprendizado, de experiência, porque realmente precisa aprender a trabalhar, e é muito melhor trabalhar do que estar fazendo coisa errada. E, na verdade, existe. Quem quiser trabalhar com 14 anos através de um contrato de experiência, um programa de aprendizado, está disponível. Basta querer. Teremos mais 2 espaços de 1 minuto. Karine Tati. Karine, na verdade, prevê, né, a questão do adolescente acima de 14 anos prestar o trabalho como aprendiz. Existem escolas hoje que proporcionam isso. O que falta é a cobrança maior nas empresas de que elas realmente executem essa cota, né? Porque existe uma cota acima de tantos funcionários, tem que ter uma cota de menor aprendiz. O que falta realmente é uma cobrança maior por parte, não sei de qual esfera, né, do poder público, de que as empresas cumpram com essa cota. Se todas elas cumprissem realmente como tem que ser, acredito que muitos adolescentes hoje já estariam trabalhando. A gente trabalha em empresas e a gente vê bastante, né, essa parte do aprendiz. Existe sim, a maioria das empresas curitibanenses hoje, elas contratam aprendiz sim, todos os anos. Mas existe muita ainda falta de cursos profissionalizantes. Porque existe muito pouco curso, aí o aluno fez aquele curso, ele não pode fazer outro curso e entrar na empresa. Então, para ele, acabou ali, 1 ano, e aí ele fica parado até ele completar a idade para fazer outro curso. Então, eu acho assim que curitibanos precisa mais de cursos profissionalizantes, né, para que essas crianças tenham a oportunidade. Eu tenho um exemplo na minha empresa que a gente tinha 2 vagas para aprendiz, e eu tinha muitos candidatos que queriam entrar. Então, o que a gente fez? Eu optei por dar oportunidade a uma criança da Casa Lar. Como tinha vários, eu optei, porque essas crianças... Como vocês acham que os 5 conselheiros tutelares eleitos podem agregar junto com as secretarias também do município? Por exemplo, a Secretaria de Assistência Social e suas ferramentas, elas também dependem muito dessa união de trabalho entre o Conselho Tutelar e os próprios servidores públicos. Como vocês acham que poderia aumentar essa junção de forças para efetivar várias questões do município? Eu sou a Giane. Eu acredito que, como vocês falam em trabalho em rede, é um trabalho conjunto, né? Um trabalho em que cada um, dentro da sua competência, todos ajudando da melhor forma possível, consegue concluir com êxito. Então, eu acredito que, havendo comprometimento, né, dentro do Conselho Tutelar, querendo trabalhar, querendo auxiliar o próximo, eu acho que os encaminhamentos vão acontecendo por si só. Cada um tem a sua competência dentro das secretarias, então, dentro do próprio Conselho Tutelar, a partir do momento que o problema chega, eu acho que ele é direcionado, é encaminhado, como já foi dito diversas vezes aqui, e essas secretarias só tendem a ajudar, a contribuir, porque uma das competências do conselheiro tutelar é isso, é solicitar a essas secretarias, a saúde, a Secretaria de Educação, né, a assistência a psicólogos, enfim, tudo que venha a favorecer aquele menor ou aquele adolescente, né, provém das secretarias, provém do poder público. Então, eu acho que, havendo um engajamento e realmente um comprometimento do conselheiro, eu acho que se consegue fazer um bom trabalho. Eu também quero parabenizar a iniciativa desse debate. E foi falado muito nas crianças, no atendimento, e eu quero perguntar aos conselheiros, a quem quiser responder, quem que tem algum projeto para trabalhar com as famílias dessas crianças que são atendidas pelo Conselho Tutelar? Porque hoje todo mundo trabalha, escola, entidades trabalham na proteção da criança. E muitas vezes não consegue proteger porque não engaja a família junto. Quais as entidades, se vocês têm conhecimento de alguma entidade que trabalha a parte da família
e se vocês já têm alguma intenção, algum projeto de envolver as famílias para um trabalho social com essas famílias. Social e um trabalho educativo com essas famílias. 2 minutos para quem ainda não respondeu. Letícia? Eu sou a Letícia. Até onde eu sei, mas eu acredito que ainda falta um pouco de divulgação. O CRAS, ele tem umas oficinas bem interessantes que englobam a família. Eles englobam as mães em certas oficinas, eles englobam até mesmo os adolescentes. Até onde eu sei, o único lugar que existe esse englobamento junto com as famílias é no CRAS. E também as escolas, né? As escolas que trabalham junto com os conselheiros tutelares e juntamente com a família. Até onde eu sei, esses lugares. Quero dizer boa noite a todos, quero cumprimentar o Fábio, cumprimentar aqui o Iago e todos os candidatos e candidatas, e parabenizá-las por aceitarem esse desafio, procurando dar a sua contribuição como cidadão, para que possa melhorar a qualidade de vida das famílias no nosso município. Quero dizer a vocês que essa casa é de vocês, é do povo. Quero parabenizar mais novamente o Iago por vir solicitar o espaço, e ele é de vocês. Ocupem ele aqui. Não é tanto pergunta meu, é mais um conselho. E dizer a vocês que estão todos convocados a virem sempre participar das nossas reuniões, porque normalmente dizem que os vereadores aqui não fazem nada. Na verdade, todos aqui trabalham, e quero parabenizar em especial os vereadores que aqui estão até o final, participando, dando até as suas opiniões, e dizer a vocês que vocês sempre têm que seguirem as normas, seguirem as leis. Quando se depararem 2, 3 horas da madrugada, eu ia falar só até as 10, 11 horas da noite, mas na verdade dão plantão 24 horas, quando é plantão. Porém, tenham sempre, seguindo as regras, mas ter o discernimento de que não prejudicar ninguém, sempre fazer o bem para todos aqueles que necessitam. Em especial, ouvirem o que estão reclamando, quem está falando, principalmente chorando, porque isso acontece todos os cantos quando vocês forem fazer o trabalho de vocês. Que Deus abençoe vocês, que vocês consigam darem o melhor de vocês, e pensem que não é por dinheiro que vocês vão pegar esse compromisso. Façam por amor, porque com amor tudo se vence e tudo se faz o bem. Não é perguntas, é só para deixar o nosso recado, e parabenizando a cada um e a cada uma pelo desafio, e em especial essa iniciativa de fazerem esse discurso, esse debate muito importante. Aqui se vê as pessoas mais preparadas, às vezes nem sempre o mais bem preparado é o melhor para ocupar o cargo. Porque às vezes o sentimento de quem pensa-se que está despreparado, o conhecimento é maior do que todos os outros. Em especial, o conhecimento e o desejo de fazer o bem. Era isso, muito obrigado. Muito bem, então agradecemos a manifestação do presidente da casa. Como ele não foi uma pergunta, vamos passar para a pergunta. De perguntar, caso o conselheiro receba uma denúncia e vá até a família, e perceba que o problema daquela família é generalizado numa certa comunidade, de que maneira ele vai procurar erradicar esse problema daquela família é generalizado numa região, por exemplo? Ele vai ir em cada família buscando o problema, ou vai envolver toda a comunidade? Claro que é muito difícil resolver isso sem um exemplo, então suponhamos que numa certa região de curitibanos o índice de gravidez precoce é muito alto. De que maneira ele recebe violência sexual em uma certa região? O conselheiro, ele vai ir em todas as famílias ou vai buscar envolver a comunidade? De que maneira ele vai conseguir erradicar esse problema? Eu vou tentar responder a tua pergunta. Na verdade, eu não tenho um conhecimento próprio por não estar trabalhando diretamente ainda no conselho. Mas eu acredito que o conselho iria trabalhar com a comunidade, interagir ali, ver o que está acontecendo, e também de família em família, porque você vai na comunidade, mas você precisa ver o que está acontecendo com a família, direcionar para a rede especializada de atendimento e tentar essa melhoria na comunidade.
Eu acredito, não sei se os conselheiros que já estejam trabalhando têm uma opinião mais formal do que a minha, mas essa é a minha opinião. Muito bem, eu gostaria de agradecer aqui a presença do Samuel e da Grazi, do Via Pública, e também o Curitibanos Online aqui através do Júlio César. Agradecer a cobertura da rádio Movimento FM, da Coroado AM, da Maria Rosa FM, enfim, todos os veículos que nos brindaram com a contribuição para esse democrático debate. Eu acredito que a pergunta dele também engloba as redes, né? Eu também não tenho experiência trabalhando como conselheiro tutelar, mas eu acredito que o conselho tutelar deve atuar no individual e como no caso que ele falou da sexualidade, né, que ele englobou isso, eu acredito que nisso entra a rede, porque isso deve ser debatido junto com a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde que deve trabalhar no coletivo. Ela que deve ministrar palestra nas escolas, até mesmo ali naquela comunidade. Boa noite a todos, meu nome é Eloy. Ao candidato que se eleger do Conselho, eu quero fazer a seguinte pergunta. Você vai numa casa de uma pessoa que você recebeu uma denúncia, você aproveita a ocasião daquele momento ou você estuda o fato da história dos momentos que você não acompanhou a família desde o princípio? Essa é a minha pergunta. Só um momentinho, um segundo. Ou você esconde algo para o pai e para a mãe? Neuci. Eu acho que não, a gente vai chegar ao fato, né, se é o caso que já estão com problema antes, a gente já sabe o fato, né, mas depois tem que começar a estudar o fato. Então, acho assim que é o dever do conselheiro, né? Tem que investigar também, né? Eu acho assim que não deve receber uma denúncia e ir lá e às vezes, né? Tem, sei lá, eu acho assim que existem muitas denúncias que não é bem o que está acontecendo. Eu acho assim que o conselho também, com certeza, já é investigado as casas mesmo para ver o que está, né, acontecendo. Né? Eu acho que é isso. Meu nome é Tatiane e respondendo a pergunta do colega lá, eu acredito assim, não se julga um livro pela capa. Tem a denúncia. Você vai lá porque você está destinada a ir lá, você está fazendo seu papel como conselheiro, mas eu acho que você tem que analisar a situação. Você tem que, além do momento de você analisar a denúncia que foi feita, você também tem que tentar, eu acho que talvez, no meu modo de pensar, pelas beiradas, você analisar como que é o convívio daquela família, você ver desde lá do começo, você tentar analisar, para aí, se possível, você tomar uma atitude, assim, cabível. Claro que você vai lá atender no momento em que aconteceu a denúncia, você vai atender. Isso é para isso que você está destinado a ir lá e atender. Só que eu acho que você tem que analisar também, você tem que conhecer a realidade também da família. Porque não é você ir lá e dizer assim, é assim e deu. Eu trabalhei 8 anos e meio como agente de saúde e fui de frente com os problemas da sociedade e das famílias. E muitas vezes as pessoas, você vê assim, as pessoas elas se recuam em falar com você. Mário, respondendo a pergunta lá do Cuco, como conselheiro, havendo essa denúncia, o conselheiro chegando lá e constatando a negligência familiar, não cabe ao conselheiro naquela hora analisar o histórico da família. A criança está sendo negligenciada, cabe ao conselho tomar todas as medidas que for necessário. O histórico familiar da família, a gente notifica e lá na sede do conselho ela vai explicar o porquê de toda aquela situação. Mas se a criança estiver sendo negligenciada, cabe ao conselho sim a tomar todas as medidas. A minha opinião, eu sou a Laís, a minha opinião é que não se pode mesmo chegar numa casa e já dar os problemas que tem. Primeiro se investiga, depois, como tem a denúncia, primeiro se investiga, depois que vai falar alguma coisa, se é mesmo isso ou se não, ou algum problema que nem o Mário falou, se tem algum problema na família, alguma negligência na família. Então, e o Conselho Tutelar também, ele tem essa função de ir lá
na casa, fazer visitas. Uma das funções do Conselho Tutelar é visitar a casa e ver o que está acontecendo lá na casa. Essa é a minha... Pessoal, acho que vamos fazer então o encerramento. Conseguimos fazer um debate com 14 candidatos em 2 horas. Isso foi bem produtivo, na minha opinião. Conseguimos discutir ideias aqui, todos se manifestaram. A gente vai então partindo para o encerramento, né? Ficou um tempo, acho que democrático, bom, não ficou muito curto e não, nem muito comprido pelo número de candidatos, né? Eu gostaria aqui de, antes de encerrar definitivamente o evento, agradecer o apoio de quem fez esse evento acontecer. Pela divulgação do evento, a Rádio Movimento FM, Rádio Coroado AM, a Rádio Maria Rosa FM, a Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Curitibanos e do Governo do Estado de Santa Catarina, ao Jornal A Semana, ao portal Via Pública, ao Curitibanos Online e a todos que, através dos meios de comunicação, ajudaram na divulgação desse evento, né, através das redes sociais, compartilhando via WhatsApp, via Facebook e outras redes. Agradecemos a todos que enviaram perguntas, o Colégio Maria Imaculada, a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Assistência Social, o CMDCA e, claro, por ceder esse espaço e participar com a gente, Poder Legislativo de Curitibanos, a Câmara de Vereadores, em nome do presidente Arcílio Alves, todos os vereadores aqui presentes, o Ivan França Moreira, o Setembrinho de Medeiros e também o Márcio Poleto, que aqui esteve presente, o Sidney Furlan também, a Vilma Fontana, todos que aqui, vereadores que aqui presenciaram, além de ceder o espaço para que a gente fizesse a realização dessa mesa redonda. Agradeço com certeza ao nosso promotor de justiça, né, por ter conduzido, ter mediado e ter nos auxiliado nessa mesa redonda, nesse difícil trabalho. E eu conduzo neste momento aqui a palavra ao Iago, que foi o mentor, um dos mentores desse evento, né? O Iago, que tem 16 anos, menino de 16 anos que criou essa ideia. Acho que ele vai conduzir aqui as outras pessoas responsáveis pelo evento. E, Iago, você está no caminho certo, né? O Iago, que foi o nosso presidente da Assembleia Legislativa Jovem do Estado de Santa Catarina no ano passado, justamente por ter essa iniciativa. Parabéns ao Carlos Nascimento, que é o pai do Iago, né, por essa brilhante educação que deu a esse menino. É um exemplo para curitibanos, né, para Santa Catarina e para o Brasil, esse tipo de iniciativa. Passo então a palavra para o Iago, que é o nosso presidente dessa iniciativa. Queria primeiramente agradecer as palavras do Fábio e agora chamar aqui na frente a Ariana, a Cíntia, o Carlos, o Dudu, o Fábio, a Luciana, a Morgana, o Rafael, o Gabriel, o Arthur, para vir até aqui na frente. E eu queria pedir uma salva de palmas para eles. Para nós. Foram essas pessoas que abraçaram o projeto e fizeram esse evento acontecer. Muito obrigado mesmo. Assim eu encerro esse evento, que para mim foi muito produtivo e eu acho que para vocês também foi. Obrigado. Só agradecer também, com certeza, a comunidade curitibanense que aqui se fez presente, a todos os candidatos a conselheiro tutelar. Desejo boa sorte a todos, né? Acho que vocês estiveram aqui, valorizaram esse debate, isso é muito importante. Ao Valdir Donizete, que está aí fazendo um trabalho voluntário, fora de horário, né, participando na parte da sonorização. Enfim, a todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram para a realização desse evento. Nosso muito boa noite.